E aí galera, beleza? Bom, hoje é uma aula sobre o AR, né, o novo sistema de roteamento da Palo Alto, aí, esse Advanced Routing Engine. Então, eu vi que não tem quase nada de conteúdo sobre ele ainda, e ele cai no exame no Next Generation Firewall. E mal tem conteúdo em inglês também, né? Imagina em português. Então eu falei, cara, eu vou dar uma estudada nisso e vou gravar um vídeo. Essa aula é teórica, mas vai ser bem rápida, deve ter 5 slides aqui. Eu quero mostrar só algumas diferenças para vocês, principalmente as que caem na prova, e como está funcionando o novo sistema. Tá bem legal. Já tem clientes que já estão com isso aí implantado, né? Se você trabalha com Palo Alto todo dia. Então é bem interessante vocês saberem. E acho que é isso, é para ajudar mesmo. Se tiver alguma coisa de diferente do que eu falar aqui, pode deixar nos comentários. Uma coisa interessante é que eu vi as duas lives da Palo Alto oficial no YouTube, depois eu deixo a fonte aqui para vocês, que fala exatamente isso aqui que eu tô comentando, tá bom? Então, na aula prática, vamos mostrar como que aplica, como que faz isso funcionar, e também vamos mexer com os protocolos de roteamento. Então, basicamente é isso, vou começar aqui. Então, slide 1 aqui já é mais ou menos o que eu disse para vocês, né? O nome do protocolo novo aí de roteamento. Protocolo não, né? A forma que ele trabalha, né? O motor de roteamento, né? E ele vai tirar aquele VR, né? Quando você olhar naquelas camadinhas do Firewall, não vai ter mais aquele VR, vai ter um LR agora, que é um Logical Router, né? Então, primeiro slide, a diferença entre os dois, o antigo e o novo. O antigo, na tela aqui do lado esquerdo, ele era um loop único, né? Ou seja, ele fazia tudo dentro do VR, né? Do Virtual Router. Então, por exemplo, se desse um problema lá nesse Virtual Router, em algum protocolo lá dentro, como por exemplo o SPF, ele dava pau até nas rotas estáticas, né? Você crashava praticamente a caixa, né? Que é um negócio que já, o Palo Alto já vem com problemas faz tempo. Então no novo aqui na parte direita, né? No AR, o Advanced, ele vem com um daemon, né? Por protocolo, ou seja, ele roda uma CPU, uma memória para cada protocolo dentro do Logical Router, né? O antigo Virtual Router. Então você pode travar, por exemplo, o SPF e o BGP, se estiver lá dentro do mesmo Logical Router, não será afetado. Isso faz com que consuma mais memória CPU da caixa, mas é bem legal, né? Ele funciona como multithread, né? Até coloquei uma metáfora aqui, ó, de multithread, né? Então um motor com multithread ali versus um pistão único, né? Que é o VR antigo. Então é bem legal, tá separadinho, né? Hoje o Windows também trabalha assim, então você pode dar pau num único software sem dar pau no Windows inteiro, né? No antigo também tem o Virtual Router Default, quando você instala a caixa já vem um default lá, você vai criar uma zona ou uma interface, se associa a um Virtual Router. Se você não cria nada, não sabe nada sobre isso, já tem um default lá. Já no Logical Router novo, já não tem isso, tem que criar mesmo na mão, beleza? Acho que não sei exatamente por que eles falaram isso. Na live o cara falou que é pro pessoal ficar fuçando mesmo, né? Não ficar fazendo nada default. E no VR antigo também tem essas faltas de compatibilidade, principalmente com o BGP. Não, eles chamaram de falta de compatibilidade, mas eu chamaria mais de falta de feature mesmo, né? Não tem tudo que precisa ali na parte de protocolos de roteamento. Já o novo AR, ele vem meio padrãozão do mercado, toda aquela coisa de BGP, né? Então aqueles itens bem avançados de BGP, se você já tem CCNA ou CCNP de routing, vai ficar bem legal para você, porque está bem parecido com a Cisco, ou Arista, ou HP. Beleza, então o novo modelo de configuração, como eu falei, ó, é parecido com a Cisco, então agora tem esses filter profiles, né? Dentro dele tem a CL, ou prefix list, e dentro do route map você associa essas prefix lists, bem parecido com roteadores da Cisco. Mudou alguma coisa aqui na CLI também, agora tem uns botões novos, esse Show Advanced Routing, vou mostrar no laboratório para vocês. Mudou algumas coisinhas. Aí, ó, como comentei, ó, bem parecido com a Arista, o Cisco Juniper eu não mexi muito, então não conheço, mas o pessoal tá falando que tá bem parecido. Então, Access List, Prefix List, né, bem parecido, e Route Map para colocar eles dentro. Depois você vai lá e associa, se você quer inbound, outbound, se é no BGP, se é em outro protocolo. O lado bom disso é que você consegue criar, por exemplo, uma Access List ou um Prefix List e associar várias coisas, né? Então você cria um Prefix List lá, minhas redes internas. Então você sabe que tem todas as redes internas, você pode associar em vários locais, em vários route maps e tal. Bem legal essa parte, né?
Aí eu coloquei aqui uma dica importante do permit e o deny no final, né? Ele é decidido no route map agora e não mais dentro ali do VR, né? Como era antigamente, você colocava no import, export, alguma coisa assim. Você tinha que colocar os mats e dar o deny ou permit lá dentro. Então ficou meio separado agora, né? No começo, para quem não mexe com Cisco, vai achar um pouco confuso. Mas depois fica mais fácil de trabalhar mesmo, tá? Principalmente se você tem muita rota, você vai querer aproveitar uns route maps lá. Então você não vai precisar ficar criando toda vez um monte de coisa. Então como habilita o bichão? Você vai lá nas configurações globais, acho que é em Management, se eu não me engano. Depois a gente vê junto lá no laboratório. E tem um botão lá, Advanced Route, eu já cliquei aqui, vi como funciona. Ele dá uma mensagem bem legal de migração. No meu tinha pouca coisa, já deu uns paus de migração, então a hora que você for fazer isso, é precisar dar uma olhada. Você clica lá, ele vai fazer um wizard, né, mostrando como que faz, como que migra. Ele vai pedir um reboot e um commit. Claro que você não vai fazer isso em produção, né? Quando você for fazer isso numa janela, mas no wizard você vai ver o que vai dar problema e você vai ter que acertar na mão. Aí você cria esses logical routers, que é o novo, atribua as interfaces. Ele faz quase tudo, tá? Tem alguns que ele dá problema na migração, mas ele faz quase tudo. E aí você começa a criar esses perfis que a gente comentou ali atrás. E, por fim, os protocolos aplicados, você coloca o protocolo com os perfis que você criou anteriormente. Se parecer muito confuso, fica tranquilo que na interface gráfica lá a gente vai ver tudo isso aí. E também na CLI, na prática, tá bom? Ó, como eu comentei, aqui embaixo, ó, tem um wizard com as cores, né? Um amarelo, um verde, um vermelho lá, se deu certo ou não deu certo, que você precisa revisar antes de você dar commit. Esse AR, esse novo sistema de roteamento, ele é global, então não dá para você misturar VSys, tá? Foi uma pergunta que eu fiz específica lá. Habilitado. Então, esse desenho eu mesmo fiz. O que acontece? O Logical Router agora, ele tem umas abinhas aqui na esquerda. Nas abas da esquerda dele, tem o General, que é coisas globais. Estático, tem o SPF, BGP, tem um monte. Aí eu coloquei só esses três aqui, que são os principais que a gente está usando na aula. E dentro de BGP já tem mais abas. Então tem o General também, que você coloca o Router ID ou LocalOS. Tem o Peer Group, que aí você dá um Enable ou Disable literalmente no BGP, se ele vai ser IBGP ou IBGP. O Filter Profile, que futuramente a gente vai associar a um Route Map. O Alt Profile, que é propriamente a senha do BGP. O BFD e o Peer Address, né? E aí tem mais uma aba de Network, que você faz os advertises, e tem mais uma aba, tem mais coisa, tá? Mas eu coloquei os principais aqui. Esse é o Redistribution, então vai ter um route map aqui dentro também, falando o que você vai distribuir para fora, exportar, né? Antigamente no VR, agora ficou assim. Aí eu criei um mapa lógico aqui, então você vai clicar em Logical Router, criar um Logical Router, clica em BGP, clica em Peer Group, clica aqui em IPv4 Filter e associa um route map. No Logical Router também você faz isso para o Redistribution, ó. Só muda um pouquinho aqui o perfil e depois um route map também, tá vendo? Por isso que é legal o route map, você consegue aproveitar eles. Nesse caso aqui tem um route map só para BGP e um route map só para Redistribution, mas dá para você aproveitar de outras formas. E aqui, ó, aqui na parte do Logical Router, aqui na parte do Routing Profile, que eu vou mostrar embaixo, onde está clicando aqui também, ó, cliquei em BGP, clica em BGP Redistribution, você cria um route map, tá vendo? Associa o route map, dentro do route map tem uma prefix list e assim por diante. Eu sei que parece confuso assim, mas vai ficar legal quando a gente testar na prática, beleza? Eu coloquei aqui, ó, que os LR, né, os Logical Routers, são isolados por namespace, daemons por protocolo e perfis reutilizáveis. Tudo que eu falei ali para cima para vocês, tá? Aí, só voltando aqui, eu falei de Logical Router, certo? O Logical Router, ele usa os Routing Profiles, né? Então, antigamente no VR, você tinha lá só VR, Virtual Router, tava tudo isso aqui lá dentro. Agora está dividido ali na interface gráfica do Palo Alto, você vai ver um embaixo do outro, Routing Profiles e Logical Routers. Então, primeiro você cria esse aqui, né? Eu coloquei na ordem contrária, mas o certo é você criar esse aqui primeiro. Então tem algumas abinhas aqui na esquerda, também vou mostrar na prática. Estou focando em BGP em filters, que é o que a gente vai usar lá no laboratório. Então você cria um filtro, por exemplo, ó, eu criei um route map aqui, BGP, tem lá um filtrinho, e dentro desse route map se associa um prefix list, permitindo, liberando redes, e você faz um para BGP e você faz um para redistribution. Depois aqui em BGP,
aqui dentro de Route Profile ainda, você cria um profile de distribuição e aí associa o Route Map que você criou aqui, né? E no Filter Profile, você associa o outro Route Map que você colocou aqui, inbound ou outbound. Basicamente assim, né? Uma forma bem esdrúxula isso que eu vou falar, tá? Mas aqui para você distribuir são as rotas que você vai exportar e aqui são as rotas que você vai permitir dentro da sua rede. Importando no meu caso aqui que eu fiz no laboratório. Dá para você filtrar o outbound também. Beleza? Não sei se ficou muito confuso. É realmente muita coisa para quem nunca viu como funciona um prefix list, um route map, mas no laboratório prático acho que vai ficar um pouco mais fácil. Mas basicamente você cria um prefix list, permitindo ou liberando uma rede e tal, ou dando deny. Lembrando que no final disso aqui sempre tem um deny implícito, tá? Dessas listas. Então você cria um prefix list. Dentro do prefix list, as redes. Dentro do route map você coloca o prefix list. Coloca mais coisas também, tá? Tem mais coisas no route map. No route map você faz esse match, né? O que deu um match aqui. Dando match você pode fazer um set também, escolher o que vai acontecer, mas não vem ao caso aqui. Nesse caso a gente só colocou um prefix list dentro do route map, o route map dentro de um filter profile ou dentro de um distribution profile, e depois disso você vai ver aqui em logical router e associar esse filter profile ou esse redistribution profile. Entendido? Tá vendo que estão as cores iguais, ó? Vermelho aqui, laranja, vermelho, laranja, e aqui verde e azul, tá vendo? Então tá dentro do outro aqui, igual o filme Origem, mas na hora que você pega o esquema fica fácil, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui embaixo para não esquecer, eu já ia esquecendo, dá para você colocar route mapping também na guia global aqui dentro de General para filtrar o que vai entrar na sua RIB, né, na sua tabela de roteamento própria. Então isso aqui é para protocolos, também dá para fazer o route map para entrar na sua tabela de roteamento, tá? Mas não vou explicar isso agora. A topologia do lab já está montada ali mais ou menos, ó, então vai ser isso aqui. Esse lado de cima, esse pauloso de cima, ele já está... Eu já fiz o teste, né, com o novo sistema de roteamento, mas no laboratório eu vou deixar o velho e a gente vai migrar junto. Vamos ver o que vai mudar de um para o outro. Esse paulo alto aqui de baixo eu vou deixar no estilo antigo, né, no VR, Virtual Router. E aí eu vou fechar um BGP entre os dois e vamos trocar umas rotas. Vou fazer bloqueios e liberações aqui para export, import, e aqui também. A gente vai ver a diferença na prática. Tá bom? É isso que eu explico aqui. E acho que esse já é os finais. Ó. O BGP no ar, né, esse novo sistema de routing, ele tem algumas configurações essenciais. Eu já comentei ali em cima, né? Eu só coloquei aqui para enfatizar. Mas os peer groups, o route map neighbor, tem esses filters ou redistribution, que também comentei. E o que eu não comentei são os atributos que tem no BGP. Lá também tem dentro do route map e tal. Então você pode setar, quando der match nas coisas dentro do route map, você pode setar algumas coisas como comunidades, ou o path perpend, o local, o peso, tá? Igual você vai ver em Cisco mesmo. Ficou bem legal essa parte. Filtragem também, né? Então prefix list ou PFS com algum regex e o RIB filter eu comentei ali em cima para vocês. Falando assim parece muita coisa, mas na hora que você começa a mexer na prática ele não fica tão complexo assim para as configurações básicas, tá? Lembrando do install route também que aparece lá. Então para você instalar na sua RIB, na sua tabela de roteamento, você precisa colocar esse install route na configuração. Também eu vou mostrar na prática. Senão ele fica só repassando, né, o que você recebeu e não instala mesmo na sua tabela de roteamento. Eu coloquei um destaque aqui, RIB Filter e BGP Multiply. A diferença dos dois, então, é mais ou menos o que eu falei ali em cima, tá? Você pode fazer filtros de rotemap para RIB mesmo, para a tabela de roteamento, vou mostrar. Não vou aplicar, mas eu vou mostrar como que faz. E por protocolos, não só pelo BGP. Tá no exame, ele cobra isso. Aí, algumas boas práticas que eu coloquei aqui. Na verdade, a maioria delas foi até o pessoal da live que falou, então eu peguei aqui para mostrar para vocês. A primeira, decidir uma única camada de filtragem, né? Então, se você vai usar por protocolo, é melhor você não usar por RIB filter.
Basicamente foi isso que eles falaram, né? Não sei, eu já vi em laboratórios, já vi em clientes que usam os dois também por segurança. Prefix list, então, é melhor do que a CL para esse tipo de coisa, porque no prefix list você tem o greater ou igual, né? Tipo, igual ou maior, ou menor ou igual. A CL é mais fraquinha nessa parte, né? Mas dá para usar também, depois eu explico. E eu coloquei aqui para comentar versionamento de perfil, né? Ou seja, para você usar hotmaps ou listas de acessos ou prefix lists para várias coisas. Você vai fazendo versionamento. O pessoal usa muito isso no mercado. Então, você fazer 200 lá, não. Você usa o Internal Networks, por exemplo. Um prefix list com todas as suas redes internas. E aí você reaproveita esse prefix list para vários hotmaps. Se um dia você precisar acrescentar ou diminuir essa quantidade de redes, você coloca num lugar só, já vai aplicar em vários, né? Então, bem interessante. Eu já comentei isso aqui também. Todas as listas da Palo Alto, da Cisco ou qualquer outro fabricante, ele tem um deny implícito lá embaixo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Se você permitir só um, você vai negar todos os outros. Então, bastante cuidado com isso. O install route eu comentei também. E eu vi alguns ambientes, cara, isso aqui funcionando, tá? Tinha lá o WAR, o novo sistema de roteamento, e também tinha o Virtual Router. Os dois na tela lá, só que não vi funcionando os dois em paralelo. Não sei se dá para fazer isso. Eu acredito que não. Perguntei, o pessoal falou que não dá para fazer. No meu laboratório eu não consigo nem ver os dois na mesma tela, tá? Então por isso que eu fiquei na dúvida, porque em clientes eu vi isso funcionando com os dois juntos. Meio estranho. Acho que é isso, pessoal. A gente se vê na aula prática aí então, beleza? Valeu!